Aqui vai a lista das 5 marcas que talvez não durem muito tempo. A gente torce para que dure, mas não sei se vai durar. Primeira marca é a Nissan. A gente sabe que a Nissan está numa situação complicada, está meio aí em falência, recuperação, enfim. Teve aquele episódio bem estranho, apesar do Carlos, não sei como é que o pessoal fala em português, Gonze, sei lá, Gozen, escreve aí, vai, senão o pessoal vai me criticar que a pronúncia está errada, que ele é meio libanês, brasileiro e sei lá mais o quê. Fez, né, aquela fuga, que segundo disseram, dentro de uma mala. Ele disse que não, que ele simplesmente pegou um jatinho e saiu, porque ele tem um passaporte diplomático, seja lá o que for, mas a história que correu é que ele se escondeu numa mala aí, numa caixa, e foi despachado lá pro Líbano, me falha a memória, escondido. Não nesse momento, mas desde antes até, a empresa não estava muito bem. Nissan é uma empresa em parceria com outras duas, Renault e a Mitsubishi, é uma aliança bem grande, diga-se de passagem. E a Nissan, depois desse tombo todo, está se reestruturando, apesar de que no último trimestre, falando um pouquinho aqui do meu mundo aí de finanças, ela teve um prejuízo pequenininho de 238 milhões de dólares em um trimestre, 3 meses, tudo isso de prejuízo. Então, claramente, a empresa não está bem das pernas, mas entendo que a empresa tem, óbvio, tradição, história, conhecimento e toda a tecnologia para conseguir mudar essa história. Claro que acho que a receita é vender os carros que as pessoas querem. Os 3 carros da linha que seguram muito a venda e lucratividade não, porque a empresa não tem mais lucro, né? Mas que segura o volume de vendas dela, que não é baixo. Ela vendia, se não me falha a memória, 6 milhões de carros mais ou menos por ano. Hoje a meta é reduzir um pouco isso para reestruturar a casa e vender 5 milhões por ano, que é um número excelente. Os 3 carros que seguram muito dessas vendas são o Rogue, o Sentra e o Altima. Então, um SUV e 2 sedãs. Claro que nós, amantes de carro, talvez quem curte esse tipo de conteúdo, é esperar que a empresa sobreviva para soltar, não Sentra, todo respeito, Sentra é um carro bacana, mas o que a gente quer ver no salão do automóvel, nas ruas, andando por aí, nas pistas, é segundo dizem, o sucessor do 370Z, que seria o 400Z, e um novo GTR bacana, porque obviamente esses 2 carros são plataformas já muito antigas, acho que tem mais de 10, 12, 14 anos, enfim. Então, merece ser reestilizado até para justificar o tipo de preço que a Nissan tem pedido por esses carros novos, né? O GTR nos Estados Unidos sai por 200 e poucos mil dólares. Porra, isso é patamar de, super carro de luxo de marca italiana, né? Vamos colocar assim. Então, acho que tá mais do que na hora de um remake. Eu, particularmente, espero que seja um carro definitivamente Nissan e não como a Toyota fez, só para fazer uma alfinetada aqui, de fazer um Supra que na verdade é uma Z4. Né? Com a outra marca, obviamente, Renault, está no mesmo grupo, tem que estar aqui. A Renault já há muito tempo sofre um pouquinho com talvez um pouco de identidade, enfim, não acertar muito nos carros. Ela tem um volume de vendas menor que o da Nissan, vende cerca de 4 milhões de carros por ano, que é um volume bom, é um volume obviamente representativo, mas acho que ela precisa se reencontrar. A parceria Nissan e Renault no início, né, depois entrou a Mitsubishi, era justamente para as empresas se ajudarem nisso. Acho que falta, na minha opinião, as duas empresas encontrarem uma identidade e explorar isso. Eu tenho certeza que ambas têm capacidade e know-how para fazer isso, com certeza. Vamos torcer para que seja o caso. A gente já perdeu muita marca ao longo dos anos, da própria evolução da indústria automobilística, então eu não gostaria que a gente perdesse mais. A outra marca, aí é uma coisa bem regionalizada, é a Holden, que é uma marca da GM na Austrália. Para quem gosta mesmo, raiz de seguir corrida e tal, vai lembrar de anos e anos atrás, tinha muito Holden e tinha até bastante propaganda da Holden nas pistas, enfim, na categoria V8 Supercars na Austrália, aqueles carros turismo fantástico, que tinha um som maravilhoso e os caras andavam colado. Os melhores pilotos do mundo pilotam lá, sempre. Tem uma rotatividade muito grande de piloto profissional top. E as corridas eram sensacionais. Se a gente reclama da Fórmula 1 que os carros não podem andar perto por causa do downforce, enfim, na V8 Supercars é para-choque com para-choque, 30 carros colados fazendo minhoca. Fantástico, fantástico. Hoje ainda é assim. Mas para mim, né, pela idade que eu tenho, eu lembro muito dessa época dos anos 2000 e tal, em que era sensacional ver esse tipo de corrida. Mas infelizmente, a Holden não estava vendendo bem, estava sofrendo no mercado australiano por diversos motivos aí, enfim, uma série de coisas financeiras, políticas, impostos, etc, etc. Então a GM decidiu cortar e não teremos mais Holden.
A outra, aqui, claro que seria um pouquinho forçação de barra dizer que está morrendo pelo tamanho da empresa, enfim, relevância e tudo mais, mas tem que estar na lista aqui, que é a Ford, que tem sofrido um pouquinho com as vendas, tanto é que ela decidiu, num movimento até bem precoce não, porque é um movimento até correto para a marca, mas ela foi uma das primeiras a fazer, então quando ela fez foi um pouco de choque, de tirar todos os sedãs do line-up dela. Claro que vai sobrar ali o Mustang, mas coisas como Fusion e tal, não mais, ela vai acabar focando agora só em SUV. E é uma pena, mas vida que segue. A outra é uma coisa também um pouquinho regionalizada, para quem já veio para os Estados Unidos conhece, ou talvez não conhece. É uma marca relativamente irrelevante, que é a Buick. A Buick teve no passado um pouquinho mais de projeção e tal, mas hoje em dia é uma marca que não encaixa em nada. Ninguém nos Estados Unidos lembra dela. As pessoas comentam de Ford, Chevrolet, Cadillac, Buick, não tá na boca do povo. Até porque no próprio line-up da GM ela não encaixa muito. Quando você pensa na GM, carro legal, Chevrolet, tem o Corvette e tal. Carro de luxo, Cadillac. Quando você pensa em SUV bacana, grande, SUV diferenciado, GMC. A Buick entra onde? O pouco de venda que a Buick tem, se não me engano, 200 e poucos mil carros por ano, basicamente, assim, o grosso disso, quem sustenta é a China, o mercado chinês. Então, não sei se essa marca vai estar aqui com a gente por muito tempo. Deixa nos comentários que outras marcas vocês acham que deveriam estar nessa lista. Vamos criar aí um pouquinho de polêmica. Deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda muito a gente. Muito obrigado, a gente se vê na próxima. Valeu!